Gênesis 2 nos informa que, ao terminar a sua obra criadora, Deus descansou. Obviamente, ele não estava cansado, mas ele quis dar exemplo à humanidade sobre a necessidade e a importância de repousar no dia de sábado. Por isso, além de descansar no sétimo dia, Deus tomou esse dia e o tornou um dia abençoado, um dia santo. O sábado, amigos, é um dia muito especial, porque é o dia do Senhor. Algumas pessoas veem diferenças entre os relatos da criação de Gênesis 1 e Gênesis 2. Por exemplo, no capítulo 1, mostram-se as plantas sendo criadas no terceiro dia, enquanto que no capítulo 2, elas são aparentemente criadas depois dos seres humanos. Entretanto, em vez de ser uma contradição ao capítulo 1, os versículos iniciais do capítulo 2 servem, na verdade, como uma ponte entre a criação perfeita do primeiro capítulo e a entrada do pecado no mundo, a partir do terceiro capítulo. Uma curiosidade. O que aconteceu com o Jardim do Éden? Embora a Bíblia não descreva explicitamente o que aconteceu com o Éden e com a árvore da vida, esta é descrita como estando agora no céu em Apocalipse 22, 2. Pronta para fornecer alimento aos seres humanos redimidos. Isto nos faz concluir que o Éden e a árvore da vida foram arrebatados para o céu antes do dilúvio, com o propósito de poupá-los da destruição. Outra curiosidade. Em Gênesis 2, versículos 16 e 17, está escrito o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pergunta: por que Adão e Eva não morreram imediatamente, como diz o texto? Bom, as palavras de Deus em Gênesis 2:17 não sugerem que a morte de Adão ocorreria no exato dia em que ele comesse do fruto proibido, mas que, a partir do momento em que o comesse, sua morte estaria determinada. Uma tradução mais adequada do hebraico nesses textos talvez seria assim: assim que comerdes, certamente estareis destinados à morte. Por isso, a serpente não disse que Adão não morreria naquele dia, mas que certamente não morreria. Isso está no capítulo 3, versículo 4. Na leitura de hoje, há um ensinamento claro, porém muito triste. A morte de Adão e Eva dá testemunho da realidade de que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Entretanto, há uma grande esperança. Como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15. Gênesis 3 é o relato triste da entrada do pecado em nosso planeta. E como isso causou problemas em pelo menos 4 dimensões. Dimensão número 1. O pecado causou problema entre o ser humano e Deus. A presença de Deus, que antes era aguardada, agora é vista como indesejável, a ponto de Adão e Eva se esconderem fugindo dele. É como se fosse possível fugir da presença de um Deus onipresente. Número 2. O pecado causou problema entre o ser humano e ele próprio. Estamos falando de problema interno, de autoaceitação. Quem não está bem com Deus, amigos, não pode estar bem consigo mesmo. Número 3. O pecado causou problema entre o ser humano e seu próximo. A antes linda e amada Eva agora é um incômodo ao marido Adão. Ele não assume sua culpa e joga a culpa na esposa. Ele diz: a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me ofereceu do fruto e eu comi. E o tema número 4. O pecado causou problema entre o ser humano e as coisas criadas. Por exemplo, a terra produziria espinhos, ervas daninhas. Isso tornaria muito difícil o seu cultivo. Como podemos perceber claramente na leitura, o pecado foi um erro fatal, com consequências desastrosas
até os nossos dias. Mas amigos, nem tudo está perdido. Graças a Deus temos o versículo 15, e porei inimizade, diz o texto, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Com base em evidências gramaticais, textuais e escriturísticas, podemos justificadamente considerar Gênesis 3,15 uma profecia messiânica colocada propositadamente por Deus no começo da Bíblia. Ela é a sementeira de todas as profecias messiânicas, embora a ideia messiânica tenha, do ponto de vista histórico, se desenvolvido, exemplificado e demonstrado plenamente somente em revelações posteriores. O texto de Gênesis 3,15, amigos, se cumpriu sabe quando? Sabe onde? Na vida e na morte de Jesus Cristo, e culminará com a aniquilação definitiva de Satanás, a extinção de todos os males, a vindicação divina, a redenção para todos os redimidos e o estabelecimento do reino messiânico, do Cristo, do nosso Deus. Sim, amigos e amigas, em meio ao caos, Deus é capaz de fazer nascer a esperança. Que Deus espetacular!